A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos ouvintes. Aqui quem fala com vocês é a irmã Rose. Bom, meus amados irmãos, eu quero convidar vocês para nós fazer a nossa continuação da palavra de Deus, que está em Êxodo 34, versículo 28. Mas antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá. Você que ainda não compartilhou, compartilha também. E nós hoje vamos fazer a nossa leitura bíblica. Meus amados irmãos, como eu sempre digo para vocês, o quanto é importante nós ler a palavra de Deus. E é por isso que nós temos encontrado muita dificuldade para nós ler ela. Porque a própria palavra de Deus, Jesus ali ensina que é para nós se esforçar, para nós ler a palavra de Deus. Continuar em conhecimento todos os dias, procurar aprender, né? Então é por isso que nós temos essa dificuldade, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós aprendamos de Deus, ele não quer que nós venhamos conhecer Deus, para só assim ele poder enganar quem ele quer, como ele quiser, e assim nós não tem como repreender ele através da palavra de Deus, né, meus amados? Mas hoje nós vamos fazer a nossa continuação. Hoje nós já vamos aqui a nossa continuação do Êxodo 34, versículo 29. Vamos lá. O rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos, quando desceu do monte. Não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação aproximaram-se dele. Então Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. Então ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do seu rosto, e que tornava Moisés a pôs o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Capítulo 35. Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação, todos os filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabra e pele de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, madeira de acácia
e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas e pedras de engaste para a estola e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor te mandar. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes e as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu de cobertura, a mesa e os seus varais, todos os seus pertences e os pães da propiciação, e os catiçais da luminária, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminária, e o altar do incenso e os seus varais, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, o crivo de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases e a cobertura da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. A liberdade do povo, versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo o homem cujo coração foi tocado, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o incitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul, púrpura, carmesim, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia para oferta alçada, por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engastes para a estola e para o peitoral, e especiarias, azeite para a luminária, para o azeite da unção e para o incenso
aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizera pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor a escolha de Bezalel e Aholiabe. Disse depois Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Filho de Deus o encheu de sabedoria. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo artifício. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, em entalhar madeira e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador, em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo o homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e a todo o homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar a obra para fazê-la. Esses receberam de Moisés toda a oferta alçada, que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda ele lhes trazia cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha o material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sob chave. As cortinas. Assim todo o sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido e de azul, de púrpura e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 covados e a largura de 4 covados. Todas as cortinas tinham da mesma medida, e ligou 5 cortinas uma com a outra,
e outras 5 cortinas também ligou uma com outra. Depois fez laçadas de azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro conjunto. Assim também fez na borda da extremidade do segundo conjunto. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Essas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez 50 colchetes de outra e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. Assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelo de cabra para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de uma cortina era de 30 covados e a largura de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas de borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina de outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para ajuntar a tenda, para que fosse um todo. A cobertura de peles. Versículo 19. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugos. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 covados e a largura de 1,5 covado. Cada tábua tinha 2 encaixes pregados um no outro. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo. 20 tábuas para o lado que dá para o sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 debaixo de outra para os seus 2 encaixes. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por debaixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas nos 2 cantos. Assim era 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo. E outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas, de uma extremidade até a outra. E cobriu as tábuas de
ouro e as suas argolas. Os lugares das travessas fez de ouro, as travessas também cobriu de ouro. Depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, de obra esmerada, e fez com querubins. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro. Os seus colchetes fez de ouro e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cobertas, as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. A arca. Capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio, e a sua altura de 1 covado e meio, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. E pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. O propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro lado na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam de frente um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. A mesa da proposição. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 covados, a sua largura de 1 covado e a sua altura de 1 covado e meio. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que havia de estar sobre a mesa: os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas, as suas taças, em que
se haviam de oferecer libações. O candelabro. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíram dos seus lados, 3 hastes do castiçal, de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos do feitio de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. E havia uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, outra maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça. Há mais uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. As suas maçãs e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas, com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o castiçal e todos os seus utensílios. O altar de incenso. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 covado era o seu comprimento, e de 1 covado a sua largura. Era quadrado, e de 2 covados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu-o de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e dos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Capítulo 38. O altar de holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 covados era o seu comprimento, e de 5 covados a sua largura. Era quadrado, e de 3 covados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede.
na sua das suas pontas, cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos esses pertences eram de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede. Na sua cercadura, embaixo até o meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua bacia de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação, o pátio externo. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do norte, cortinas de 100 covados, e as suas 20 cortinas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 covados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, cortinas de 50 covados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 covados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 covados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das cortinas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 covados e a altura na largura de 5 covados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A quantidade de metais usado. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas
para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o mestre de obra. Glória a Deus. Engenhoso artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. E 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, cobriu os seus capitéis e os envolveu de moldura. E o cobre da oferta pesou 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez a base da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. As vestes sacerdotais, capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas pontas. E o cinto de obra esmerada da estola, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça e era de obra semelhante, de ouro, de azul, de púrpura, carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés.
Também prepararam as pedras sardônicas engastadas de ouro, lavradas com gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras da estola por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artifício, como a obra da estola, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio, um rubi. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem era de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágada e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinha de igual medida, obra de ouro puro traçado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras da estola na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto à estola por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras da estola, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada da estola. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola. E o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra torcida azul, torcida toda de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul,
púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também a campainha de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim se achou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Versículo 33 do capítulo 39. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. E a cobertura de pele de carneiro tinha de vermelho, tintas de vermelho. E a cobertura de peles de texugos e o véu de cobertura. A arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus pertences e os pães da propiciação, o castiçal puro com as lâminas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e a sua grelha de cobre, e os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base. Glória a Deus. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o tabernáculo, o sacerdócio, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus manda Moisés erguer o santuário.
capítulo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificará com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirá Arão as vestes santas, e ungirás e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirá as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Assim o fez. O tabernáculo foi montado. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação um candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo,
da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés, Arão e seus filhos nela lavavam as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós terminamos o nosso livro de Êxodo. Aqui vamos deixar para a próxima, para nós fazer a continuação no livro de Levítico, o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero fazer essa leitura de 1 hora, onde a gente pode colocar ali o áudio e poder fazer o serviço, poder fazer alguma coisa, um almoço que a gente vai fazendo, a gente pode ouvir o áudio, né? E ao mesmo tempo estar fazendo outras coisas. Assim a gente vai estar, né? Quem não tem aquele tempo ali para estar pegando a Bíblia e lendo, mas vai estar ouvindo a palavra, né? Meditando ali. E depois é bom, na verdade é bom mesmo, é ler junto. Mas quem não tem esse tempo e consegue compreender, mesmo fazendo outras coisas, também pode ser, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe suas vidas, Deus abençoe seu lar, a sua família, e assim todos nós sejamos abençoados pelas mãos do nosso Deus, tá bom, meus queridos? Deus abençoe sua vida, seu lar e sua família. E eu convido vocês para nós estar na transmissão ao vivo às 21 horas da noite, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.